Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Hoje é um dia a dia especial porque é véspera do Natal e eu quero falar com você sobre esse tema tão polêmico, tão controverso. É impressionante como todos os anos nessa data vêm as polêmicas, as controvérsias, as críticas, crendices, superstições e várias outras coisas que dividem tanto o povo de Deus. Antes de entrar no tema, eu queria que você se lembrasse das palavras de Jesus em Mateus capítulo 23, quando ele está repreendendo duramente os fariseus e diz: ai de vós, hipócritas, fariseus, porque coais o mosquito e engolis o camelo. O que quer dizer essas palavras? Coais o mosquito e engolis o camelo. Vocês ficam querendo achar pecados em tradições, em costumes, como criticando os discípulos porque não lavam as mãos antes de comer, porque não observam alguns ritos cerimoniais, como roupas, dias, comidas, dietas, festas. Isso é coar mosquito. Ficar vendo esses pontinhos, mas engolem camelos. Vocês são avarentos, adúlteros, materialistas, soberbos, hipócritas. Ou seja, vocês se preocupam com coisas externas, ficando vendo coisa onde não tem, criticando, julgando todo mundo, mas esquecendo do mais importante, aquilo que está no interior, guardar o coração do ódio, da vingança, do egoísmo, da inveja, da cobiça, da sensualidade. Não é verdade? A mesma coisa muitos cristãos fazem com o Natal, por exemplo. Dão tanta importância a questões secundárias, criticam tanto, mostram tanta superstição, crendice, e esquecem o fundamental de verem as suas vidas como estão. Para eles é pecado ter uma árvore de Natal em casa, mas estão consumindo pornografia escondido da esposa. Para eles não pode ter uma guirlanda na porta de casa, que atrai espíritos maus, forças más, sei lá o que. Mas passam cheque sem fundo. Para eles não podem participar de amigo secreto, mas agridem a mulher. Então tomem muito cuidado com isso e não ficar quando mosquitos, dando ênfase nessas coisinhas secundárias, enquanto engolem camelos. A princípio, na antiguidade, os romanos celebravam o solstício de inverno e cultuavam o deus Sol. Mas com o passar do tempo e com a cristianização do império, essa data foi substituída e passou a não mais se comemorar a chegada de inverno, o Deus Sol, e foi substituída pela a comemoração do nascimento de Jesus. Então, o Natal passou a ser uma festa cristã, uma celebração cristã, e a ênfase toda é no nascimento de Jesus. A data não se sabe com precisão, tudo o que se sabe é que Jesus nasceu. E com o tempo foi se agregando elementos, como o Papai Noel, que de fato existiu, um bispo São Nicolau, que se vestia de vermelho e distribuía presentes para as crianças pobres. Daí nasce a figura do Papai Noel e todos esses elementos que foram entrando, a árvore e os presentes, para chegar nisso que nós vemos hoje. E hoje ela é uma data muito mais comercial, né? A própria figura de Jesus já foi substituída pela árvore, pelo Papai Noel e pelo comércio que fatura aí 50% do que ele vende no ano todo. Mas o que deve ficar para nós, veja só, não são esses pormenores. Por favor, querido irmão, para nós, a ideia é o quê? É que o Natal aponta para o nascimento de Jesus. Aqui é que está o coração de tudo, a coisa mais importante. Deus tinha que salvar o seu povo dos seus pecados. Não foi isso? O homem pecou, Adão pecou e com ele todos os homens.
o Senhor, na sua misericórdia, ele elabora um plano de salvação. E a única maneira desse plano ser eficaz é o seu Filho se encarnando, se fazendo o homem. E para isso, ele teria que nascer. Então, para nós, o Natal está centrado nisso. Então, antes de você perguntar de Papai Noel, de festa pagã, da data com precisão, ou você perguntar de árvore, de qualquer outra coisa, a pergunta é: Jesus nasceu ou não nasceu? Ah, o dia... Não, ele nasceu ou não nasceu? Ah, o Papai Noel, não quero saber disso. Sim, Jesus nasceu. Isso é um fato. É isso que nós nos alegramos. Você vai ver em Lucas capítulo 2, quando Jesus nasce, uma milícia, uma multidão de anjos cobre o lugar que Jesus está e eles celebram. Paz na terra aos homens de boa vontade e glória a Deus nas alturas. O que é que os anjos estão fazendo? Junto com os pastores de Belém. Comemorando o Natal, comemorando o nascimento, até porque a palavra Natal significa nascimento. Nascimento de quem? De Jesus Cristo. E dessa forma Deus pôde dar início ao seu plano redentivo. Então, para nós, o que de fato importa não é precisamente o dia que ele nasceu, e sim que ele de fato nasceu. Para nós, a figura não está na árvore, no Papai Noel, nos presentes, ainda que não há problema nenhum, porque a árvore quem criou foi Deus, e colocar bolinhas nela e pisca-pisca, que deve ter 80 anos de existência, não faz dela algo pagão ou idólatra, porque eu não adoro um pinheiro, e colocar a luz colorida não faz dela um ídolo, e bolinhas, isso não faz dela um ídolo. Dar presentes, eu posso dar presentes todos os dias, então isso é totalmente irrelevante. Mas agora o que nos alegra é que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o seu Filho descer do céu e se encarnar através de nascer de uma virgem. Natal. Para que todo aquele que nele cresce, depois que ele nascesse, se fizesse carne, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Portanto, para nós, Natal é a vinda do Verbo, a vinda do Cristo na terra, para repousar no ventre de uma virgem, para nascer e se fazer como um de nós, ser cheio de ossos, nervos, músculos, pele, para sofrer, para sangrar, para passar nossas dores, sentir o que nós sentimos, para poder nos acudir nas nossas fraquezas, para que em tudo fosse tentada a nossa semelhança, mas sem pecado, para viver uma vida perfeita, para cumprir toda a lei de Deus e morrer em uma cruz, levando o nosso pecado. Levando o nosso pecado, leva a nossa culpa. Levando a nossa culpa, se faz maldição. E se fazendo maldição, pecado e a culpa, tem que pagar. Tem que satisfazer as demandas da justiça divina. E a única forma de satisfazer e de pagar pela culpa nele imputada é recebendo a ira de Deus, é morrendo. E ele morre com todos os nossos pecados sobre ele. Pega todos os méritos de ter obedecido toda a lei e nunca ter pecado, nunca ter falhado, coloca na nossa conta, dá para nós o mérito. E pega toda a nossa culpa, que é nossa, não é dele, e coloca na conta dele. De modo que ele morre, nós vivemos. Somos absolvidos, ele é condenado na cruz. Nós recebemos o mérito de entrar no céu. Ele recebe a culpa e sobre ele cai a ira, que era destinada para nós. Esse é Natal. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Então, quero desejar um Feliz Natal para você e que Cristo
nasça no seu coração de todos aqueles que estão me ouvindo. Que o grande centro do Natal, que tudo nesse Natal gire em torno da pessoa bendita e de Deus Pai que se lembrou de nós. Natal é o presente de Deus para nós, seu Filho Jesus. Deus te abençoe muito. Não se esqueça de dar o teu like aí, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Deus abençoe. Um forte abraço.